Fala moçada, tudo beleza? Tô de volta, vamos nessa, seguindo aqui então no nosso módulo que está tratando da parte de implicações lógicas. Esse bloco aqui eu vou trazer para vocês questões da banca FGV, tradicional Fundação Getúlio Vargas, que monta concursos importantes aí por esse Brasilzão. Bora dar uma olhada como que eles têm tratado essa parte aí? Primeira questão, essa que tá aí, ó. Considere verdadeiras as afirmações feitas por Adelson. Vejo TV ou leio? Bebo cerveja ou não vejo TV? Ponho óculos ou não leio? Sabe-se que ontem o Adelson não pôs o óculos. É correto concluir que o Adelson, e aí vem aqui as alternativas. Vamos lá. Vou supor então que as minhas premissas são verdadeiras. Vou supor que as minhas premissas são verdadeiras. Aqui estão as minhas premissas. E por onde que eu vou começar? Vou começar ali, ó, pela garantia de que o Adelson não pôs os óculos. Então tá aqui, ó, primeiro passo. Adelson não pôs os óculos. Perfeito? Se é verdade que o Adelson não pôs os óculos, já estou embolando aqui tudo, ó, vamos lá. O Adelson não pôs os óculos. Quando foi dito aqui, ó, por ele, põe os óculos, essa que está aqui assume valor lógico F, perfeito? Como eu tenho aqui um conectivo OU, fala para mim qual que é a personalidade do conectivo OU. O conectivo OU é aquele conectivo que pede a presença de pelo menos uma verdade, não é? Então, já que é falso que eu ponho os óculos, passa a ser verdade que eu não leio. Não leio tem valor lógico verdadeiro. Já que é verdade que eu não leio, lá na primeira premissa, dizer que eu leio, teria que assumir valor lógico F, perfeito? Então, tá aqui, ó, leio. Essa sentença tem valor lógico F. Como essa sentença que está aqui tem valor lógico F, e como aqui tem conectivo OU, qual é a lógica do conectivo OU? O conectivo OU é aquele que precisa ter pelo menos uma verdade. Por enquanto, essa verdade ainda não surgiu. Então, ela tem que vir daqui, ó, do vejo TV. Vejo TV, isso é verdadeiro. Como é verdade que eu vejo TV, dizer que eu não vejo TV passa a ser falso, ok? Vejo TV é verdadeiro, então não vejo TV passa a ser falso. E como eu tenho aqui um conectivo OU, o examinador aí, ó, trouxe verdade sobre o Adelson. O Adelson bebe ali a cervejinha dele, tá bom? É falso que ele não vê TV. Como aqui eu tenho um conectivo OU, preciso ter pelo menos uma verdade. Então o Adelson tá aí, ó, bebe a cervejinha dele, tá bom? Sobre o Adelson, então, o que nós concluímos que é verdade? Ele não pôs os óculos. O Adelson é um cara que não lê. O Adelson é um cara que vê TV. E o Adelson bebe cerveja. E aí, tem alguma semelhança com você? Sim ou não? Então vamos lá, esquece isso e vai para as alternativas. É correto concluir que o Adelson, letra A, leu e bebeu cerveja. Brunão, o Adelson, cara, ele não lê. Então, dizer que ele leu e que ele bebeu cerveja tá errado. Fica falso e verdadeiro. Ler, ele não lê não, mas beber cerveja sim. Mas de qualquer maneira, como tinha conectivo e tem uma parte falsa, a frase fica toda falsa. Letra B está dizendo que o Adelson nessa história não bebeu cerveja e que ele não viu TV. Tá errado. O Adelson bebeu cerveja, ok? Então dizer que ele não bebeu cerveja, isso fica falso. Então fica falso e não viu TV, isso também é falso, ok? Não vejo TV é falso. Então ele bebeu cerveja e viu TV. Dizer que ele não bebeu e que ele não bebeu cerveja e não viu TV, as duas partes ficaram falsas. Então a letra B está fora. Letra C. Não pôs óculos e não bebeu cerveja. Não pôs óculos. Pôs óculos. Cadê? Ó, Adelson não pôs óculos. Isso é verdadeiro. E ele não bebeu cerveja. E não bebeu cerveja. Isso é falso, né? É verdade que ele bebeu cerveja. Dizer que ele não bebeu cerveja ficou falso. Verdadeiro e falso. Então me leva para uma sentença que tem valor. Me leva para uma sentença que tem valor lógico F. Tá fora. Letra D. Ele leu e não bebeu cerveja. Tá errado. A parte que diz que ele lê, o Adelson é um cara que não lê. E a parte que diz que ele não bebeu cerveja também tá errado. Ele bebeu cerveja. Falso e verdadeiro. Ia dar falso. Então, nosso gabarito correto tá lá, ó. Letra E. O Adelson bebeu cerveja e
viu TV, tá bom? Gabarito correto. Letra E, verdadeiro e verdadeiro. Conectivo E é o exigente. Verdadeiro com verdadeiro me leva para um resultado que é verdadeiro. Tudo bem? Passamos por essa? Vamos para mais uma. Vamos lá. Ah, essa é das boas. Marca asterisco. Vamos lá. Aqui ele começa a querer puxar seu tapete, tá bom? Questãozinha clássica da FGV. Concurso Banestes 2018. O enunciado vem dizendo o seguinte. Considere como verdadeiras as sentenças. Primeira, se Ana é capixaba, então Bruna é carioca. Segunda, se Carla é paulista, então Bruna não é carioca. Terceira, se Ana não é capixaba, então Carla não é paulista. Quarta, Ana é capixaba ou Carla é paulista. Deduz-se que, e aí vem aqui as alternativas, ok? Moçada, vocês estão lembrados naqueles vídeos que a gente foi tratando na parte teórica, apesar de eu ter abordado aqui, né, esse módulo de implicações lógicas desde o início através de questões, mas a gente viu ali nas primeiras questões eu trazendo uma abordagem mais teórica. E aí, o que a gente tinha visto como um dos modelos de questões que a gente pode ter? A gente pode ter um enunciado semelhante a esse daqui. Eu não tenho aquela mais simples para começar, né? Então, a questão anterior, por exemplo, eles fizeram aquele modelinho que eu falo que é o feijão com arroz. A partir das premissas, eu consegui chegar numa alternativa que foi necessariamente verdadeira. E a gente sabe que muitas questões da FGV também vão seguir essa linha. De apenas a partir das premissas verdadeiras eu consegui chegar ali numa alternativa que seja necessariamente verdadeira. Mas nessa aqui, ele tenta tirar um pouquinho o seu chão, porque ele não traz uma proposição que seja mais simples. Então, o que eu queria que você percebesse? Estou diante de um enunciado que tem várias condicionais e um conectivo ou. Daria até também para transformar numa condicional. Tá? Não vou usar isso aqui agora, porque dependendo da sequência que você esteja seguindo aí no curso, talvez você ainda não tenha passado pelo módulo de equivalências lógicas e talvez ainda não saiba transformar um conectivo ou num sim então. Mas se você aí do outro lado já sabe transformar um ou num sim então, através da regrinha do Neymar que a gente fala, negando a primeira e mantendo a segunda, daria até para transformar aquele ou num sim então e enxergar então esse enunciado como se fosse um enunciado composto apenas por condicionais. O que eu já falei com vocês em vídeos anteriores? Olha, um enunciado que venha composto apenas por condicionais, eu posso querer usar, por exemplo, o silogismo hipotético? Posso. Tem um potencial gigante para que eu faça uso do silogismo hipotético? Sim, mas eu sempre falo com vocês também que esses enunciados que vêm só com condicionais, o silogismo hipotético é muito recomendado, principalmente se nas alternativas eu tiver também condicionais, o que não é o caso aqui. Nas alternativas, vocês vão perceber que todas as alternativas que eu tenho aqui, elas acabam trazendo conectivo E, certo? A letra A, quando eu tenho ali, ó, Ana é capixaba, Bruna é carioca e Carla é paulista, aquela vírgula ali é conectivo E. Então, eu estou dizendo que a Ana é capixaba e que a Bruna é carioca e que a Carla é paulista. Muito bem. Então aqui, dá para usar silogismo hipotético? Se quiser em algum momento aqui usar o passa-faca, você pode? Pode, mas não vou conseguir fechar só com isso, certo? Então, qual que é a dinâmica? Aí é isso que eu preciso que vocês fiquem atentos. É uma saída muito específica. Não é para qualquer banca que a gente tenha uma estratégia dessa. Mas para a FGV, é um perfil deles histórico. É o de fazer o quê? Lembra que eu já comentei? É pegar, velho, fechar o olho e meter um chutão. Meter um chute mesmo. Ah, mas aí chutar qual? Qualquer uma. Chute é chute. Você quer chutar o quê? Que a Ana é capixaba? Que isso seja verdade? Veja o que vai dar. Você quer chutar que a Carla é paulista? Chuta e vai ver no que vai dar. O que você tem que fazer aqui então? Ou qual que é a sugestão que eu vou te dar para esse exercício? Você escolhe uma proposição, mete um chutão ali sobre o valor lógico dela e verifica se você consegue fechar as premissas todas verdadeiras sem nenhum tipo de absurdo. Se fechar, você vai ver que você chega numa alternativa correta. Se você perceber que deu ruim, aquele chute que você tinha dado, você volta e desfaz. Então, se, por exemplo, eu imaginar aqui que é verdade que a Ana é capixaba, e se em algum momento eu percebi que gerou alguma contradição, eu volto e desfaço aquilo. Eu tinha imaginado que era verdade que a Ana é capixaba, então eu vou supor que seja falso que a Ana é capixaba. E aí a gente vai tentando fechar. Em vídeos anteriores, eu já falei, inclusive, cara, para esse tipo de exercício,
se quiser, pode usar as alternativas, não é pecado nenhum, não. Pega as alternativas e imagina a letra A, por exemplo. Vou só te dar um exemplo, eu nem sei se o gabarito é a letra A ou não, tá bom? Mas vamos supor que eu acredite que a letra A vai ser gabarito. Se a letra A for gabarito, ó, isso aqui tudo é verdade. Então vamos ver, se a letra A for gabarito, quando eu pegar essas informações aqui e jogar no meu texto, eu preciso que as 4 fiquem verdadeiras. Se as 4 ficarem verdadeiras, acabou. Se não, teria que testar uma outra, certo? Então aqui vamos ver, por exemplo, ó, Ana é capixaba. Ana é capixaba seria verdadeiro, Ana não é capixaba, isso aqui seria falso, Ana é capixaba, isso aqui é verdadeiro. Depois, Bruna é carioca. Ó, Bruna é carioca, isso é verdadeiro. Bruna não é carioca, isso aqui é falso. Depois, Carla é paulista. Ó, Carla é paulista, isso é verdadeiro. Carla não é paulista, isso é falso. Carla é paulista, isso é verdadeiro. Ó, onde que eu tô vendo que a letra A dá ruim? Aqui, por exemplo. A letra A dá ruim lá na segunda, tá vendo? Se a letra A fosse gabarito, na segunda eu teria verdadeiro com falso. Então é sinal de que a letra A não foi certa. Sinal, então, de que não dá para ter, por exemplo, ó, Bruna, ó, não dá para ter Bruna e Carla sendo verdadeiras. Então, ó, a letra B, a gente viu que a segunda ficou ruim por conta disso, ó. Bruna Bruna é carioca V, Carla é paulista V. Sempre que eu tiver essa alternativa, a segunda vai ficar errada. Então, ó, a letra B já cai por terra. Então, ó, a letra A tá fora. Letra B você poderia fazer o mesmo teste, mas ia ver que a segunda ia dar errado. Então, ó, letra B tá fora. Deixa eu ver se tem mais alguma com a Bruna carioca e com a Carla paulista. Não. Vamos brincar aqui, vou resolver com as alternativas, tá bom? Porque não dá para fingir que você não pode querer usar essa estratégia. E não tem pecado nenhum, porque como é uma questão de chute, usar as alternativas é mostrar conhecimento também. Olha aqui a letra C. Ana é capixaba. Vamos partir do princípio que, ó, é verdade que a Ana é capixaba, que a Bruna não é carioca e que a Carla não é paulista, ó. Ana é capixaba, isso é verdadeiro. Ana não é capixaba, isso aqui seria falso. Se for verdade que a Bruna não é carioca, fica falso que a Bruna é carioca. Aí já dá ruim de cara. Tá vendo aqui, ó? Letra C não tem como ser gabarito. Porque onde for verdade que a Ana é capixaba e que a Bruna não é carioca, a gente tem a 1 como errada. Então aqui, ó, tá fora, beleza? Letra C não é gabarito. Olha a letra D, vamos testar aqui, ó. Letra D, Ana é capixaba, vamos supor que isso aqui seja verdade, que a Bruna é carioca seja verdade, que a Carla não é paulista seja verdade. Olha o que vai acontecer. Ó, Ana é capixaba, isso é verdadeiro. Então aqui, ó, sempre que tiver Ana é capixaba, isso aqui vai ter que ser verdadeiro, tá bom? Eu vou ter que falar com vocês um pouquinho, porque a caneta deu uma travadinha, mas daqui a pouco ela volta. Vou só analisando aqui de cabeça, ó. Letra D, Ana é capixaba, verdadeiro. Bruna é carioca, vai dar verdadeiro. Então a letra D, na 1, vai dar verdadeiro. 2, Carla é paulista. Estou partindo do princípio que seja verdade que a Carla não é paulista. Então na 2, dizer que ela é paulista vai dar falso. Se então que começa com F lá na 2, vai dar verdadeiro. Então, ó, 1 e 2 estão verdadeiras com a letra D. 3, Ana não é capixaba. Estou supondo na letra D que é verdade que a Ana é capixaba. Então, na número 3, quando ele fala que a Ana não é capixaba, isso aqui seria falso. Se então que começa com F, já vai ter que estar verdadeiro. Tá indo tudo bem. Vamos ver só a última. Na última aqui, ó, ele coloca pra gente que a Ana é capixaba. Espera só um pouquinho. Aumenta aí. Pronto, ó. Na última. Ana é capixaba, verdadeiro. Voltou a canetinha, ó. Ana é capixaba, verdadeiro. Ou Carla é paulista. Aí deu ruim. Ah, não. Aí não deu ruim nenhuma. A letra D que é o gabarito. E, ó. Lá na letra D ia ficar assim. Ana é capixaba, verdadeiro. Verdadeiro ou qualquer coisa ia dar verdadeiro. Então, ó. Tá aqui. Beleza? O gabarito correto é ser a letra D. Aliás, vai ser a letra D, conforme a gente vai ver daqui a pouquinho. Ok? Então, aqui, ó. Para esse tipo, mas deixa eu te falar uma coisa. É qualquer banca que coloca esse modelo específico aqui? Não, que esse aqui é um modelo muito específico. É quando ele coloca ali, geralmente, sim, então, sim, então, sim, então, sim, então, ou coloca sim, então, ou. E lá nas alternativas, ele coloca como se fosse E, certo? Nas alternativas, ele vai colocando ali algumas informações como se fosse tudo uma coisa e outra. Então, não tem muita saída, é chute mesmo, tá bom? E aí o chutar te dá o direito de chutar usando as alternativas. É qualquer banco que cobra isso? Não. FGV cobra. Interessa isso. FGV cobra. Cobra.
É um tipo de estratégia. Esse tipo de estratégia específica é um tipo de estratégia que a gente pega, às vezes, por exemplo, em questões de VUNESP, por exemplo? Não. Mas se pintar alguma coisa assim numa prova da VUNESP, você vai poder usar? Vai, certo? Porque agora você tem conhecimento para lidar com os modelos diferentes. Tá, Bruno, mas aí aqui, velho, você falou sobre usar as alternativas, você tinha falado sobre o negócio de chutar. Como assim chutar? Vou te mostrar. Ó, vou fingir que eu nem... Aliás, já esqueci mesmo o gabarito. Vou chutar aqui. Tá vendo aqui Ana é capixaba? Vou dar o chutão. Vou supor que isso aqui seja verdade. Vamos ver o que ia acontecer. Ó, se fosse... Aí, o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui um asterisco para eu lembrar de onde foi meu chute. Gente, eu vou falar de novo. Esse chute, para esse tipo de exercício, esse chute você dá onde quiser. Ah, por que você supôs que a Ana era capixaba? Por que você não chegou aqui e falou que a Carla é paulista? O chute é seu. Você começa de onde quiser, tá bom? Então aqui, vamos lá. Vou supor que seja verdade que a Ana é capixaba. E marquei um asterisco para eu saber de onde eu comecei meu teste. Então, se fosse verdade que a Ana é capixaba, você ia ver que teria que ser verdade que a Bruna é carioca. Só que se aqui fosse verdade que a Bruna é carioca, aqui embaixo, ó, Bruna não é carioca, isso aqui teria que ser falso. Só que se fosse falso que a Bruna não é carioca, aqui, ó, Carla é paulista, isso teria que ser falso. Perfeito? Aqui, como eu estou partindo do princípio que é verdade que a Ana é capixaba, chegar aqui embaixo e dizer que a Ana não é capixaba, isso seria falso. E condicional que começa com F não é problema para mim. Condicional que começa com F, ela já é verdadeira. Então lembra que o chute que eu estou dando tem que fazer com que as minhas 4 premissas fiquem verdadeiras. Então aqui, ó, já que é falso essa primeira parte do sim, então, ó, tá tudo indo bonitinho, ó. Verdadeiro, 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 tem que conferir a última. Ana é capixaba, ó, fechamos. Ana é capixaba, isso é verdadeiro. E aí, meu amigo, verdadeiro ou qualquer coisa, verdadeiro ou qualquer coisa ia dar verdadeiro. Então aqui, você viu o que aconteceu? Eu dei um chute e fez com que eu fechasse as minhas premissas todas verdadeiras. E esse meu chute fechou com que informações? Ó, fechou com verdade para Ana é capixaba, verdade para Bruna é carioca e falso para Carla ser paulista. Foi o que a gente encontrou na letra D? Sim. A gente viu que a Ana é capixaba, que é aquele primeiro passo. Que a Bruna é carioca, que é o meu segundo passo. E que a Carla não é paulista. Foi o meu quarto passo ali, certo? Era falso que a Carla é paulista. Dizer então que a Carla não é paulista, isso acabaria sendo verdadeiro. Tá bom? Brunão, oi, tem como você me mostrar o que aconteceria se desse errado? Tem, porque aí, como eu sempre falo, no chute, eu posso te mostrar e te convencer. Você tá vendo aí, ó? Dei um chute aqui certeiro, isso, mas chute é chute. Aí pode acontecer de você não ser assim tão feliz, né? Suponhamos que você tivesse chegado aqui e falado assim, ah, Brunão, Ana é capixaba, isso é falso. Então, você ficaria com isso aqui, ó. Se F, então, alguma coisa, o que não seria problema, certo? Aí, sendo verdade que a Ana é capixaba, olha o que ia acontecer aqui embaixo na quarta. Seria verdade que a Ana é capixaba, e aí você ia ficar na dúvida aqui sobre a questão da Carla, certo? Vamos só ver o que aconteceria aqui, ó. Supus que a Ana era capixaba, sendo falso. Então, se fosse verdade, desculpem, ó, se fosse verdade que a Ana é capixaba, então aqui na quarta, na realidade, eu teria que ter um F. Aí lá na quarta, ó, tem 1, 2, deixa eu só ir marcando aqui, ó, primeira, segunda, terceira e quarta. Quando você chegasse na quarta, lembra que eu estou supondo aqui, ó, que aquela Ana é capixaba, isso é falso. Então lá na quarta ia ficar assim, ó, falso ou alguma coisa. Como tinha que dar V, você ia concluir então nesse chute que teria que ser verdade que a Carla é paulista. Só que se fosse verdade que a Carla é paulista, você ia ver que ia dar ruim aqui, ó. Por quê? Se fosse verdade que a Carla é paulista, você ia trazer essa informação para cá, por exemplo, na terceira, e aí onde estava lá, ó, Ana não é capixaba. Eu não estaria supondo que é falso que a Ana é capixaba? Dizer então aqui que ela não é capixaba, você teria que colocar verdadeiro. Aí ficaria verdadeiro condicional com o quê? Aqui, ó, você teria concluído que é verdade que a Carla é paulista. Dizer aqui, então, que ela não é paulista teria sido falso. Aí você ia ver que não ia fechar. Por quê?
o verdadeiro com o falso na tabela do sim, então, ia me levar para um resultado que é o quê? Para um resultado que é falso. Então, tá vendo? De onde que eu teria dado meu chute? Ó, daqui. Eu teria partido desse chute, por exemplo, ó, de que era falso que a Ana é capixaba. Se eu partisse do princípio que é falso que a Ana é capixaba, eu ia chegar num absurdo aqui, que seria ter uma premissa com valor lógico F. Não pode. Sempre que isso acontece, se você testa alguma coisa, se você dá algum chute e percebe que aquilo gerou uma situação contraditória, é porque o seu chute está errado. O que teria sido o chute errado? O de supor era falso que a Ana é capixaba. Aí por isso que eu falei, você teria que refazer. Só que aqui, na resolução que eu apresentei, o chute que eu dei, ele já foi certeiro de cara. Bom, então tá vendo aí? Você tem que saber lidar com os exercícios. Usou as alternativas para esse modelo específico, é um modelo pontual, certo? Mas que em provas da FGV, por exemplo, ele aparece. Então, para esse modelo pontual, sabendo que você de qualquer maneira vai ter que dar chute, não é, nunca foi e vai continuar não sendo pecado algum usar as alternativas, cara. Aqui não tem que ter romantismo. Ah, vou pegar, vou chutar. Não, as alternativas estão ali, beleza? Vai por elas na pior das hipóteses, tá bom? Vamos para mais uma? Questãozinha da FGV com o curso da Prefeitura de Salvador. Tá explicado, né? Prova aplicada aí no ano de 2017. Carlos fez 4 afirmações verdadeiras sobre algumas de suas atividades diárias. De manhã, ou eu visto calça, ou eu visto bermuda. Almoço ou vou à academia. Vou ao restaurante ou não almoço. Visto bermuda ou não vou à academia. Certo dia, Carlos vestiu uma calça pela manhã. É correto concluir que o Carlos... Aí vem aqui as alternativas, tá bom? Então vamos lá. O negócio aqui é o seguinte. Esse aqui vai ser do modelo feijãozinho com arroz. Você vai conseguir supor ali que as premissas são verdadeiras e só com as premissas você vai chegar à sua alternativa correta, tá bom? Então, vou começar aqui, né, do fato de que ele vestiu uma camisa, desculpa, ele vestiu uma calça pela manhã. Então tá aqui, ó. Verdadeiro, 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 verdadeiro e verdadeiro. Ó, o Carlos vestiu uma calça pela manhã. Esse aqui é o primeiro passo, ok? Vou pular aqui para cima. Se você, porventura, fez um caminho diferente, não tem problema. Como essa que tá aqui a gente não vai acertar ela por chute, todo mundo vai ter que chegar aqui às mesmas conclusões, né? Então, se você veio de baixo para cima de alguma forma, ou enfim, né? Eu vou lá para cima e daqui eu vou pegando as informações que eu vou trazendo para as de baixo. O negócio é o seguinte. É verdade que ele vestiu uma calça pela manhã. Então tá aqui, ó. Meu primeiro passo, visto uma calça. Segundo passo tá aqui, ó. Visto uma calça. Ali na primeira premissa, vocês têm que tomar um cuidado pelo seguinte, não, então ali a segunda, visto uma bermuda, isso pode ser verdade ou mentira, né? Porque como o conectivo ou pede pelo menos uma verdade, calma, vamos conversar direitinho, alto nível, conversa comigo direito. Não tem essa não, de que ali na primeira, visto bermuda, pode assumir qualquer valor lógico. Não é isso não. Ali na primeira a gente tem um ou, disjunção exclusiva. Disjunção exclusiva é uma operação lógica que pede a presença de uma e apenas uma verdade, perfeito? Então, visto uma bermuda, isso tem valor lógico F. Então, o cara veste calça ou bermuda, tá bom? Visto calça ou bermuda, não, eu admiti que as duas ali poderiam ser verdadeiras. Então, você está criando uma situação exótica ali para quem que é o cara? Para o Carlos, né? Está criando ali uma situação exótica para o Carlos, que aí ele vai vestir a calça, vai vestir a bermuda também. Ou não, ele deixou claro, ou vai com uma ou vai com a outra. Então, vestir bermuda, isso é falso, ok? Depois, almoço ou vou à academia, essa que tá aqui não vai me ajudar muito não, fechado? Bom, vou ao restaurante ou não almoço. Vamos lá, vou ao restaurante ou não almoço, essa também não tem como mexer muito. Agora vamos para essa aqui de baixo, ó. Visto bermuda, isso é falso. Visto bermuda, tá aqui, ó. Isso é falso. Então tá aqui, ó. Meu quarto passo, visto bermuda, isso que aqui é falso. Conectivo ou é aquele conectivo que pede a presença de apenas uma verdade. Desculpa, conectivo ou que conectivo que pede a presença de pelo menos uma verdade. Então vai ter que ser verdade que eu não vou à academia, tá bom? Aqui, ó, é verdade, eu não vou à academia. Como é verdade que eu não vou à academia, passa a ser falso aqui em cima que eu vou à academia.
Então, ó, vou à academia. Isso aqui é falso. Tem aqui conectivo ou, e eu preciso que esse conectivo ou seja verdadeiro. Então, eu preciso ter pelo menos uma verdade. É verdade, então, que eu almoço. Tá bom? Como é verdade que eu almoço, aqui na minha terceira premissa, onde está sendo dito que eu não almoço, isso é falso. Não almoço, isso é falso. Tenho aqui conectivo ou e preciso ter pelo menos uma verdade. Então, vai ser verdade que eu vou ao restaurante. Pronto. Então, o que é verdade? Vamos descobrir aí a história do Carlos. Ó, é verdade que ele vestiu calça, ele almoçou, ele foi ao restaurante e que ele não foi à academia. Vamos dar uma olhada aqui na letra A. Letra A fala para mim que ele almoçou e que ela foi à academia. Aliás, que ele almoçou e foi à academia. Almoçou, cadê? Almoço, isso é verdade. Beleza. E foi à academia. Foi à academia, isso é falso, né? É verdade que ele não vai à academia. Vamos dizer que ele vai à academia. Isso aqui é falso. Verdadeiro e falso. Vai ter que dar falso, ok? Então, letra A está fora. Conectivo E é o exigente. Se tem pelo menos uma parte falsa, a frase já fica toda falsa. Próxima. É verdade que ele foi ao restaurante e não foi à academia. Foi ao restaurante. É verdade que ele foi ao restaurante. Perfeito. E é verdade também que ele não foi à academia. Beleza. Gabarito tá aqui, ó. É verdade que ele não foi à academia. Tá vendo aqui no quinto passo? Ó, vou à academia. Isso é verdade. Então, verdadeiro e verdadeiro. Tabela do conectivo E contém duas partes verdadeiras. Gabarito é essa, né? Conectivo E com duas verdades, a frase tem que ser necessariamente verdadeira. Letra C. Não foi à academia e não almoçou. Foi à academia, não foi à academia, isso é verdade. É verdade que ele não foi à academia. Então tá aqui, ó, verdadeiro. E que ele não almoçou. Vejam, almoço é verdade. Dizer então que não almoço, isso aqui teria que ser falso, ok? Verdadeiro e falso me leva para um resultado que é falso. Letra D. Que ele almoçou e que ele não foi ao restaurante. Que ele almoçou, isso é verdadeiro. E que ele não foi ao restaurante. Não foi ao restaurante, isso é falso. Vou ao restaurante, isso é verdade. Não vou ao restaurante, isso é falso. Verdadeiro e falso. Daria falso, então a letra D realmente não foi gabarito. E a letra E, não foi à academia e não almoçou. Vejam, não foi à academia, isso é verdade. E não almoçou, observem, é verdade que ele almoçou. Dizer que ele não almoçou, isso é falso. Verdadeiro e falso. Isso aqui vai ser falso também, tá bom? Meu gabarito correto para essa que está aqui, então, letra B de bola. Passamos por ela? Então, essa que está aqui é o modelo feijãozinho com arroz. Foi lá, supôs que as premissas eram verdadeiras, não teve que dar chute nenhum. Com base nas tabelas verdade, a gente conseguiu garantir aqui a veracidade de todas as proposições simples integrantes do argumento. E com isso, conseguimos descobrir ali, dentre as alternativas, a única que era necessariamente verdadeira. Segue o jogo. Segue o jogo e vamos para outro bloco, né? Porque nesse aqui já matamos. Veja do outro lado se você conseguiu me entender. Se tiver dúvidas, dificuldades, volte e me acompanhe. Se estiver tudo perfeito, vem comigo na sequência, que tem mais algumas questões aí da FGV, para a gente brincar e para a gente abrir a mente. Cola comigo. Tudo de bom, forte abraço. Valeu!